Bom dia, pessoal. Bom domingo a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Pegue aí o seu cafezinho ou já vai direto para o macarrão de domingo e vamos falar um pouquinho aqui sobre esse vídeo que eu publiquei no meu Stories e bombou a enquete. Por quê? Eu acredito principalmente porque esse vídeo ele é educativo. Sim, tem muita coisa interessante acontecendo aí. É possível observar os gestos que o cavalo dá, os sinais que esse cavalo está dando. Não sei se é um cavalo, se é uma égua, enfim, não consegui identificar. E vamos comentar um pouco sobre esses sinais que eu tenho certeza que a maioria ou todos vocês sabem muito bem, mas de repente pode ser que a gente encontre aí, descubra uma coisa ou outra diferente. Vamos pausando parte por parte para a gente tentar dissecar a linguagem desse cavalo, como ele está se expressando. Vamos do focinho para o rabo? Começando pelo focinho dele. Nós temos aí um cavalo que tem um focinho muito tenso. Esse é um sinal que a gente tem que observar. Eu gosto muito, ao trabalhar com qualquer cavalo, principalmente cavalos que eu não conheço ainda, cavalos chucros, cavalos em fase de doma, reabilitação, não me importa, eu evito olhar nos olhos, porque, bem, não conheço o cavalo, olhar nos olhos evita conflito, porque o cavalo compreende que aquele indivíduo que olha nos olhos durante o processo de evolução dele sempre foram os predadores. Então eu procuro olhar para o joelho do cavalo e colocar o cavalo na minha visão periférica. Eu já me acostumei com a visão periférica observar o focinho, por exemplo. É uma técnica, uma forma de você melhorar, né, a sua observação. Esse focinho está tenso e está rígido. Isso é sinal de tensão. Agora, se você subir um pouquinho ali para a orelha, você nota que a orelha do cavalo expressa a mesma tensão que o focinho. Ele corresponde ao mesmo gesto, né? Inclusive, nós vamos ver no vídeo que essas orelhas estão, como que se diz? De um lado para o outro, alternando os movimentos. Uma orelha que observa para a pessoa e observa o mundo lá fora. Aí observa lá na frente e observa a pessoa. É uma orelha que está em movimento constante, ou seja, o cavalo está olhando para coisas diferentes porque ele está atento ao mundo, o que é natural dos cavalos. Mas essa atenção ao mundo pode ser um sinal de que ele está preocupado com as coisas em volta. Afinal de contas, ela está fazendo barulho e pode atrair um predador. Já pensou que o cavalo, como animal de fuga, gosta de silêncio? Então, talvez exista a possibilidade, eu acredito que seja isso, ela está propondo ao cavalo um exercício mais avançado do que ele tem condições de suportar. Isso é uma coisa bem evidente. Outra coisa relacionada aos sinais também, você pode observar que além do focinho associado à orelha, você tem um cavalo que tem os olhos tensos. A região e a musculatura dos olhos desse cavalo é uma expressão de tensão. Pescoço. Vamos andar mais um pouquinho e você tem um pescoço absurdamente rígido. É muito sintomático nós fazermos um trabalho com o cavalo pela primeira vez e ele tensionar o pescoço. Essa tensão do pescoço nos proporciona um sinal muito evidente. Olha, eu preciso diminuir a tensão do pescoço. Se eu faço uma apresentação de um trabalho novo para o cavalo e ele permanece com o pescoço relaxado, eu sei que esse cavalo está cooperativo com a minha proposta. E não é o caso aqui. E nós já vamos falar mais sobre essa questão do pescoço pelas tensões que existem aí. E então vamos passando por ela, por exemplo. Vocês notam
que ela está numa região muito perigosa? Porque ela tem um cabo curto, o que não é um problema necessariamente, e muito solto. Esse cavalo poderia dar um coice nela. Ele é muito bonzinho, porque é um cavalo com um pouco mais aguerrido, viril, um garanhãozinho, enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo, com um temperamento um pouco mais complicado. Uma mula já tinha acertado ela, com certeza. Isso dizem, não sei se vocês já ouviram isso, né? Vocês podem ouvir a frase: nossa, quase levei um coice daquele cavalo. Agora você não vai ouvir a frase: eu quase levei um coice daquela mula. Mula, quando dá coice, acerta, né? Cavalos ainda avisam antes. Pois bem, outra coisa, outro sinal que esse cavalo oferece é o fato dele estar encurvado em forma de U. É uma ferradura em volta dela. Ele está com medo dessa região. Ele está sensível aí. E, enfim, eu noto uma outra coisa agora, olhando. Vocês notam que a barrigueira, eu não tenho certeza se essa barrigueira está muito firme, porque ela está com as pontas soltas. Essas pontas soltas pode ser sinal de que a pessoa não averigou muito bem a sela e a sela esteja solta. Eu acho que não é o caso, porque depois do Korkov a sela se manteve. Mas notem quantas coisinhas nós temos que ver, por exemplo, no caso de fazer a primeira colocação da sela ou de pegar um cavalo que está tenso e etc. Agora, vocês notaram que nesse momento que ela põe a mão na sela, o cavalo ele dá um trimelique, ó, trimelique. Vocês veem que ele não está preparado para o som, para a pressão. Ela balança o estribo, coloca a mão na sela, ou seja, faz barulho ali, e o cavalo ele treme, ele dá um sustinho, trimelique, plac, plac. E então acontece aquilo que nós conhecemos, né? Ele vira a chave, luta ou fuga, e bora corcoviar, tirar esse cara de cima de mim, né? Porque essa é a última fase do cavalo em fase de ataque. Então ele está querendo aí tirar esse cara de cima e sair dessa situação de pressão. Com certeza, o que aconteceu aí, esse cavalo entrou na que eu chamo assim, com os meus amigos e colegas, a linha vermelha, né? É importante nós sabermos qual é a linha vermelha de cada indivíduo. Esse alcançou a linha vermelha, passou da linha vermelha, entrou no Korkov. Aí depois que entrou no Korkov, Deus abençoa, não tem muito o que fazer, por isso você precisa estar no lugar adequado, né, com equipamento adequado e torcer para que nada, um acidente mais grave não aconteça. Por isso, inclusive, eu acredito que seria muito interessante ela estar utilizando uma guia. Eu, Darko, particularmente, gosto muito de utilizar a guia. Eu já domino a guia, já consigo enrolar a guia sem olhar para a guia. Eu sei que ela tem 9 metros e quantos metros eu ainda tenho na mão sobrando, então é uma ferramenta que me ajuda muito. Você pode fazer o trabalho também com esse cabo curto, sem problema nenhum, dá para fazer, embora você precise também de habilidade, assim como o uso da guia. Agora, é possível você diminuir o risco do Korkov colocando o cavalo para caminhar a cada fase que você põe da desensibilização. Aqui, ela já colocou a mão no estribo, já bateu na sela e ficou pulando, o que era muito para esse cavalo. Muitas pessoas me perguntaram: Darko, mas por que ela está pulando? O que está fazendo? É comum os domadores pularem do lado do cavalo para habituar o cavalo àquele movimento, porque é um movimento que será utilizado para subir na sela, por exemplo. Então é interessante fazer esse movimento.
Porém, eu acredito que esteja descontextualizado. Ela está fazendo um movimento e o cavalo não está preparado. Outro sinal que nós acabamos de ver aqui. Notem. Vocês notam que ele balança a cabeça e caminha? Gente, eu não sei exatamente porquê, mas quando ele balança a cabeça e caminha, é um sinal, olha lá, balançou a cabeça e caminhou. É um sinal de que eu não aguento mais. O cavalo, ao balançar a cabeça, pode ter vários significados. O significado com a guia, com redondel, um significado durante a fuga, outro significado relaxado, balançando a orelha. Esse sinal de tensão em que ele balança a cabeça para cima e para baixo, ele já está acendendo a chama do corcove. Se o seu cavalo está com esse pescoço, com a orelha dessa forma, com o focinho tenso, dando esses tremeliques, balançou o pescoço, amigo, você já entrou na linha vermelha. Vai dar corcove. Esse cavalo ainda deu uns passinhos. Ele poderia ter entrado no corcove dando um coice nela, que ainda bem não aconteceu. Pois bem, esse é um vídeo muito gostoso de falar, de comentar, porque ele é muito claro, né? Espero sinceramente que tenha dado tudo bem, que ela tenha conseguido domar. É muito comum as pessoas iniciarem o processo de doma do cavalo. Eu quero domar o meu cavalo, e não ter esse conhecimento aí relacionado à linguagem, porque uma pessoa que conhece a linguagem do cavalo com certeza diminui os riscos de colocar um exercício na hora errada ou de não fazer a leitura correta do animal, né? Então é isso, galera. Eu queria comentar um pouquinho esse vídeo porque é um vídeo muito interessante e durante a semana tem outros para comentar também. Primeira coisa, antes de mais nada, inscreva-se aí no canal, deixa um joinha. Se você chegou até aqui é porque você curte os meus vídeos, eu tenho certeza, e que esse conteúdo sirva para nós melhorarmos a vida dos cavalos e também a nossa relação com eles. Um forte abraço, bom domingo, beijos.